Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Defesa da Fé. E hoje falaremos sobre uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Dá uma força para que a palavra de Deus venha chegar ao mais longe possível. Nos dias atuais, Tiatira é uma rica cidade turca chamada de Aksar, sendo que no passado foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mícia. Era famosa pelas suas trocas comerciais e pela sua farta produção têxtil. E podemos ver relatos sobre essas trocas comerciais no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 14, que diz que uma das comerciantes de roupas da cidade chamada Lídia conduzia negócios em lugares distantes, como Filipos. Tiatira tinha sido fundada por Seleuco, um dos 4 generais que sucederam a Alexandre o Grande. Estava sediada entre os vales do rio Emo e Caico, onde hoje se encontra fomentada por uma linha ferroviária. Além disso, a importância de Tiatira se dava pela sua posição geográfica, pois estava no caminho que unia Pérgamo com Sardes, e por esse caminho se transportava todo o acervo comercial que existia na época entre a Europa e a Ásia. No início desse período de 538 d.C., marcou a promulgação do decreto de Justiniano, imperador da Roma Oriental, que determinava que o bispo de Roma, o Papa Vigílio, deveria ser o cabeça da Santa Igreja. E o término desse período se deu na data de 10 de fevereiro de 1798, ano em que Louis Bert, general das forças revolucionárias francesas, invadiu Roma, prendendo o Papa Pio VI. Nesse período, as forças revolucionárias francesas retiraram os poderes de Pio VI e o levaram para o exílio, falecendo Pio VI em 1799 na cidade de Valência e tendo seus restos mortais transferidos para a Catedral de São Pedro em Roma, no dia 17 de fevereiro de 1802. O conteúdo da Carta da Igreja de Tiatira é o maior entre as 7 igrejas, além de seu período histórico também ser o maior, compreendido entre os anos de 538 a 1798 d.C., com exatos 1260 anos. É o grande sinal presente nesse período, era o da submissão da igreja de Tiatira. Mensagem a Tiatira. Carta de Tiatira em Apocalipse descreve a seguinte mensagem. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama e os pés semelhante a latão reluzente. Conheça as tuas obras e o teu amor e tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. O Senhor Jesus inicia sua apresentação nessa carta, no versículo 18, trazendo 3 características sobre ele. Ele é o Filho de Deus, nós sabemos que ele é o próprio Deus. 2. Seus olhos são como chama de fogo. 3. Seus pés são semelhantes a latão reluzente. Então, em primeiro lugar, ele fala da sua natureza, de que ele é. Depois, ele dá a ideia de que ele é aquele que vê tudo. Ele tem um olhar que vê tudo e todos. Vemos nesse versículo que não podemos esconder nada daquele cujos olhos são como chama de fogo e que conhecia a fé, perseverança e o ministério em Tiatira, assim como também conhece a nossa fé e nossa perseverança e nosso ministério, elementos indispensáveis para uma igreja viva. É certo que Jesus não tem uma mera opinião ao nosso respeito, mas ele é o único que detém o diagnóstico genuíno a respeito de nossas vidas, sondando nossos corações. Jesus disse nessa mensagem à igreja de Tiatira que sabe que eles não permaneceram inentes na fé, mas seguiram submissos aos seus ensinamentos e sua doutrina, crescendo na prática de boas obras, comunhão com o Senhor, fé e amor. Nesse contexto, não perderam o seu primeiro amor, ao contrário de Efésios. É triste pensar que, por ser tão comum a perda do primeiro amor, pensamos que a sua perda chegue a ser até mesmo inevitável, mas isso não é verdade.
pelo menos em Tiatira, pois ali havia sacrifício e contrição, submissão ao amor de Deus. E foi exatamente nesse período que a Igreja de Deus viu grandes reformadores surgirem para combater as heresias presentes nessa fase da história do cristianismo. Entre eles estava Martinho Lutero e Calvino. O simbolismo de Jezabel. Mas tenho contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras deles, e farei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Das 4 igrejas descritas no Apocalipse, apenas 2 não receberam censura da testemunha fiel e verdadeira. São elas, Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e censura: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, sendo que para Laodiceia não há elogios, apenas censuras. Indo mais adiante, as queixas sobre a igreja de Tiatira foram descritas em Apocalipse capítulo 2, verso 20, sendo que à medida que a descrição das igrejas prossegue, sua decadência morais e espirituais também são cada vez maiores. Na cidade de Tiatira, além de possuir diversos cultos pagãos, a idolatria tinha a característica de possuir uma grande quantidade de divindades pagãs femininas. E nesse contexto o Senhor cita Jezabel não como uma entidade pagã, mas fazendo uma referência direta a Jezabel do Antigo Testamento. Então a degradação da igreja se inicia em Éfeso e tem seu apogeu na igreja de Laodiceia, sendo Jezabel considerada a mãe espiritual de todos que seguem a doutrinas de demônios, libertinas e antibíblicas e pagãs. Jezabel é o símbolo do apodrecimento moral e espiritual promovidos pelo Império Papal e a Igreja Católica no período da Idade Média, baseado na história de Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, esposa de Acabe. Era uma mulher ímpia e profundamente promíscua. Embora Deus não aprovasse que algum israelita se casasse com algum pagão, esta ordem foi desobedecida pelo rei Acabe, trazendo ruína moral e espiritual e social ao reino de Israel. Isso porque Jezabel fez várias obras detestáveis aos olhos do Senhor, como a introdução da idolatria entre o povo de Deus e o culto da idolatria, e ainda perseguindo e condenando à morte os servos do Deus de Israel. Jesus tentava ensinar a igreja de Tiatira que Jezabel, que essa igreja tinha sendo como esse nome, ou não estava fazendo com que esses irmãos seguissem aquela velha doutrina maligna de que é possível servir a Deus e as práticas do pecado, trazendo essa mensagem como forma de alertar a igreja. E quando aparece em Apocalipse o verso tolera Jezabel, é na verdade uma referência a doutrinas criadas pelo Império Papal e a Igreja Católica na Idade Média, para dizer que a igreja de Tiatira estava tolerando, estava também fazendo essas práticas que não era bem vista aos olhos do povo de Deus daquela época, porque a igreja católica era uma igreja corrompida e eles estavam trazendo aquela prática abominável para a igreja dos protestantes. Isso também se aplica aos dias atuais e nossa tolerância com o ensino do pecado e a conciliação das coisas de Deus com as coisas do diabo, pois elas não se conciliam. Não há outra forma de conhecer Cristo plenamente que não seja pelas Escrituras. Promessa do Senhor. Depois de alertar os cristãos da igreja de Tiatira, Jesus traz palavras de encorajamento para aqueles que permanecerem fiéis, que podem ser vistas a partir do versículo 24 de Apocalipse. Ele começa dizendo que ainda existem alguns que não se deixaram levar pelas falsas doutrinas e ensinamentos pagãos e carnais,
Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conhecem, a chamada profundeza de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tens retede, até que eu venha. Ao que vencer, guardará as minhas obras, e que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do olheiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Que tem ouvidos, ouça, o Espírito diz à igreja. Apocalipse, capítulo 2, verso 24. Jesus faz uma advertência para que retenhamos o que nós temos até que Ele venha, ou seja, que nós guarde essa firmeza, esse propósito de não se corromper, não se deixando seduzir pelas falsas doutrinas e falsas promessas, pois a promessa do Senhor é sobre a necessidade de nós sermos salvos. Diante de Jesus, a neutralidade não é uma questão de escolha, porque ou aceitamos Ele ou rejeitamos, devendo sempre permanecermos na sua presença, com os olhos e ouvidos atentos, para ouvir toda a orientação que venha da voz de Deus. E é isso, meus irmãos. Deixa aquele like aí, fortalece o canal e se inscreve e compartilha. Deus abençoe. E aí na descrição do vídeo tem um link aí de 3 aulas aí de hebraico bíblico, totalmente grátis, 3 videoaulas, muito enriquecedor, com o professor Moisés Figueiredo, um dos melhores professores do Brasil. Eu deixei aí para abençoar a vida de vocês. Deus abençoe.